Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tão bom prosseguirmos esta meditação sobre a oração. O Papa Francisco nos presenteou com belíssimas catequeses que nos ajudam muito neste ano dedicado à oração, preparando-nos assim para o ano jubilar de 2025. Hoje o tema é a meditação, essa forma de rezar, meditar. Que nós possamos então nos aprofundar na graça da meditação, nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo que age em nós. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. São muitos os testemunhos bíblicos da prática da meditação, mas para nós um grande modelo de meditação é Maria, que guardava tudo no seu coração. Vamos então ouvir a palavra de Deus que nos ilumina hoje.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 42 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em sua catequese do dia 28 de abril de 2021, o Papa Francisco falava da oração pela meditação, essa forma de oração. Para o cristão, meditar é procurar uma síntese. Significa colocar-se diante da grande página da revelação para procurar fazer com que se torne nossa, assumindo-a completamente. E depois de acolher a palavra de Deus, o cristão não a mantém fechada dentro de si, porque aquela palavra deve encontrar-se com outro livro, ao qual o catecismo chama o livro da vida. É isso que procuramos fazer cada vez que meditamos a palavra. Nos últimos anos, a prática da meditação recebeu grande atenção. Dela não falam só os cristãos. Há uma prática meditativa em quase todas as religiões do mundo. Mas trata-se de uma atividade difundida também entre as pessoas que não têm uma visão religiosa da vida. Todos nós temos necessidade de meditar, de refletir, de nos encontrarmos a nós mesmos. É uma dinâmica humana. Especialmente no voraz mundo ocidental, as pessoas procuram a meditação porque ela representa uma barreira elevada contra o estresse diário e o vazio que se alastra por toda parte. Eis então a imagem de jovens e adultos sentados em recolhimento, em silêncio, com os olhos meio fechados. Mas podemos perguntar-nos: o que fazem estas pessoas? Meditam. É um fenômeno que deve ser encarado de modo favorável. Com efeito, não somos obrigados a correr o tempo todo. Possuímos uma vida interior que não pode ser espezinhada sempre. Portanto, meditar é uma necessidade de todos. Meditar, por assim dizer, assemelha-se a parar e dar um respiro à vida. No entanto, percebemos que esta palavra, quando é aceita no contexto cristão, assume uma especificidade que não deve ser cancelada. Meditar é uma dimensão humana necessária, mas meditar no contexto cristão vai além. Trata-se de uma dimensão que não deve ser cancelada. A grande porta por onde passa a oração de uma pessoa batizada
recordemos mais uma vez, é Jesus Cristo. Para o cristão, a meditação entra pela porta de Jesus Cristo. Também a prática da meditação segue esse caminho. Quando o cristão reza, não aspira à plena transparência de si, não procura o núcleo mais profundo do seu ego. Isto é lícito, mas o cristão procura outra coisa. A oração do cristão é, antes de mais nada, um encontro com o outro com O maiúsculo. O encontro transcende com Deus. Se sua experiência de oração lhes dá paz, ou autodomínio, ou lucidez no caminho a empreender, estes resultados são, por assim dizer, efeitos colaterais da graça, da oração cristã, que é o encontro com Jesus. Isto é, meditar significa ir ao encontro com Jesus, guiados por uma frase e por uma palavra da Escritura. Ao longo da história, o termo meditação teve diferentes significados. Também no cristianismo, ele se refere a diferentes experiências espirituais. No entanto, é possível traçar algumas linhas comuns. E nisto o catecismo ajuda-nos novamente. Os métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais. Mas o método não passa de um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, Cristo Jesus. E aqui está indicado um companheiro de caminho, alguém que guia, o Espírito Santo. Não é possível a meditação cristã sem o Espírito Santo. É ele que nos guia ao encontro com Jesus. Jesus disse-nos: enviar-vos-ei o Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos instruirá. Ensinar-vos-á e vos instruirá. Também a meditação. O Espírito Santo é o guia para ir em frente no encontro com Jesus Cristo. Assim, há muitos métodos de meditação cristã. Alguns são muito sóbrios, outros mais articulados. Alguns enfatizam a dimensão intelectual da pessoa, outros a afetiva e emocional. São métodos. Todos são importantes e dignos de ser praticados na medida em que podem ajudar a experiência da fé a tornar-se um ato total da pessoa. Não reza apenas a mente, reza o homem, a mulher todo, a totalidade da pessoa, assim como não só ora só o sentimento. Os antigos costumavam dizer que o órgão da oração é o coração, e deste modo explicavam que é a pessoa inteira, a partir do centro do coração, que entra em relação com Deus, e não apenas algumas das suas faculdades. Portanto, devemos recordar sempre que o método é um caminho, não uma meta. Qualquer método de oração, se quiser ser cristão, faz parte daquela Secala Christi, que é a essência da nossa fé. Os métodos de meditação são caminhos a percorrer para alcançar o encontro com Jesus. Mas se você parar no caminho e só olhar para a estrada, nunca encontrará Jesus. Você fará da estrada um Deus, mas ela é um meio para levar a Jesus. O catecismo especifica: a meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir Cristo. A oração cristã dedica-se de preferência a meditar nos mistérios de Cristo. Eis então a graça da oração cristã. Cristo não está longe, mas está sempre em relação conosco. Não há aspecto algum de uma pessoa, de sua pessoa divina humana, que não possa tornar-se para nós um lugar de salvação e de felicidade. Cada momento da vida terrena de Jesus, através da graça da oração, pode tornar-se nosso contemporâneo graças ao Espírito Santo, o guia.
Mas saibam que não se pode rezar sem a guia do Espírito Santo. É Ele que nos guia. E graças ao Espírito Santo, também nós estamos presentes no Rio Jordão quando Jesus se imerge para receber o batismo. Também nós somos comensais das bodas de Caná, quando Jesus oferece o melhor vinho para a felicidade dos noivos. O Espírito Santo nos põe em relação com estes mistérios da vida de Cristo, pois na contemplação de Jesus experimentamos a oração para nos unirmos mais a Ele. Também nós testemunhamos com assombro os milhares de curas realizadas pelo Mestre. Peguemos o Evangelho, façamos a meditação daqueles mistérios do Evangelho, e o Espírito guia-nos a estar presente ali. Na oração, quando rezamos, todos nós somos como o leproso purificado, o cego Bartimeu que recupera a vista, Lázaro que sai do sepulcro. Também nós somos curados na oração, como foi curado o cego Bartimeu, aquele outro leproso. Também nós ressuscitamos, como ressuscitou Lázaro, pois a oração de meditação, guiada pelo Espírito Santo, leva-nos a reviver estes mistérios da vida de Cristo e a encontrarmos-nos com Cristo e a dizer com o cego: Senhor, tende piedade de mim, tende piedade de mim. O que queres? Ver, entrar naquele diálogo. E a meditação cristã, guiada pelo Espírito, leva-nos a este diálogo com Jesus. Não há página alguma do Evangelho em que não haja lugar para nós. Para nós cristãos, meditar é um modo de encontrar Jesus. E assim, só assim, de nos encontrarmos a nós mesmos. Isso não significa fechar-nos em nós mesmos, não. Ir ter com Jesus e nele encontrar-nos a nós mesmos, curados, ressuscitados, fortalecidos pela graça de Jesus. E encontrar Jesus, Salvador de todos, também de mim. E isto graças à guia do Espírito Santo. A oração, mais do que palavras, é estar com Deus, é louvá-lo, é tentar estar perante a ideia de infinito, é dançar para a própria imagem, reconhecer-se, transfigurar-se. É a queda da máscara, é a liberdade. E é, no nosso caso de cristãos, o momento da máxima alegria, a consciência do valor do sagrado da vida. É um momento sem mentira, o encontro do ser humano com a sua responsabilidade individual. Leva-me, Senhor, a caminhar contigo. Abra-me, Senhor, a Santa Escritura. Convida-me, Senhor, para a Santa Ceia, para a Santa Ceia. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Que saibamos reservar tempo para a meditação. Meditar a palavra de Deus é um caminho certo para que nós não nos percamos de fato ao longo da nossa vida, não desviemos do caminho do seguimento de Jesus Cristo. Meditar. Meditemos sempre, buscando sempre Jesus, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Em silêncio, mergulho em Deus, oceano de infinita misericórdia. Em silêncio, mergulho em Deus.